Olá, tudo bem? Hoje, na nossa aula no português, no direito, nós continuaremos falando de redação jurídica. E a peça jurídica de hoje que nós abordaremos será a continuação ligada à petição inicial. Bom, se você quer saber exatamente o que é, fique comigo até o final. Bem, eu sou a professora Alessandra Félix e ajudo alunos operadores de direito a escreverem textos de excelente qualidade. E eu quero que você me acompanhe. Professora, eu já tenho um professor de português na faculdade, parabéns, valorize-o, porque tenho certeza que ele ou ela se dedicam muito para trazer toda a informação que a língua portuguesa tem. Mas eu tenho certeza também que eles não conseguem ensinar tudo, explicar tudo, porque o tempo é muito curto. Se eu não estou enganada, você deve ter no máximo 2 disciplinas ligadas à língua portuguesa. E acredite em mim, se uma for só relacionada à gramática, você não consegue abraçar tudo relacionado à gramática. E se o outro tem a ver com textos jurídicos, pode ter certeza que também o professor não consegue abordar todos os temas relacionados ao texto jurídico. Por isso que aqui eu quero trazer para você explicação ligada ao texto jurídico, mas dentro da visão da língua portuguesa. Então, se você ficou interessado, fique comigo até o final. Professora, a aula é muito longa? É aula. E eu quero que você aprenda. Então, tenha paciência, me escute, aprenda comigo, que eu tenho certeza que você não se arrependerá. Então, na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre contestação, ainda dentro do Código de Processo Civil. Na aula passada, nós falamos sobre petição inicial. Então, a contestação normalmente é a resposta do réu em relação à petição inicial. E nós falaremos disso hoje. Então, fique comigo até o final, porque tem muita informação aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender qual é a referência sobre a contestação que nós encontramos dentro do Código do Processo Civil. Está lá no artigo 335, em que diz que o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. E o que ele quer dizer com isso? Aqui, se você perceber, ele está dizendo que o réu pode apresentar uma contestação em relação à petição inicial. Esta ação que está sendo feita contra o réu. E você pode ser o advogado desse réu ou advogada desse réu e precisa entender como construir uma contestação, como responder uma petição inicial em favor do seu cliente. Tudo bem? Mas eu quero, antes de apresentar para você a produção de uma contestação, eu quero que você entenda o que está relacionado a essa contestação, tá bom? Então, ele fala de três situações que em que iniciará a contagem do tempo para a apresentação da contestação. E depois ele apresentará duas outras situações em que a contestação precisa ser considerada, tá bom? Em que o texto precisa ter em mente na produção, quer dizer, você precisa pensar quando for produzir. Aqui estão as referências que o código nos traz. Você vai perceber que aqui não fala sobre como é que é a estrutura dessa contestação em relação à petição. Mas antes disso, vamos verificar cada tópico? Então, vamos lá. No primeiro tópico que apresenta a primeira situação em que o prazo começa a contar, diz assim: da audiência de conciliação
ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecer não houver autocomposição. O que quer dizer com isso? Então, a contestação só começa a contar depois que ocorrer a audiência de conciliação ou de mediação. Ou se na primeira audiência uma das partes não aparecer. Tudo bem? Então, o que está escrito aqui? A contestação só pode ocorrer depois da audiência de conciliação ou de mediação, se não houver acordo entre as partes ou se uma das partes faltar. Então, não houve acordo. Teve audiência de conciliação, de mediação, 1, 2, 3, não sei, o juiz vai determinar isso, e não houve acordo. Então, a partir daquele momento, começa-se a contar, daquele dia, dessa última audiência, começa-se a contar o prazo de 15 dias para o réu, através do seu advogado, apresentar a contestação daquilo que ele está sendo acusado, daquela ação que está sendo movida contra ele, tudo bem? Ou se apresenta, coloca, né, o juiz determina a audiência e uma das partes não aparecer. Então, naquele momento também pode se iniciar a contagem dos 15 dias para o prazo de entregar a contestação. Além disso, também pode ser no primeiro dia útil seguinte. Pode não contar naquele dia da audiência, mas conta no primeiro dia útil seguinte. Tudo bem? E, no caso, o termo inicial para apresentar contestação variará de acordo com o que ocorreu no começo do processo. Então, o que quer dizer isso? Você, quando for produzir a contestação do seu cliente, uma resposta em relação àquela petição inicial, você precisa entender o que aconteceu no início desse processo. Então, o advogado entrou com uma ação contra o seu cliente, então você observou todo o caminho que isso aconteceu, o que estava acontecendo, se teve resposta, se não teve resposta, se faltou, se não faltou, se houve acordo, se não houve acordo. Tudo aquilo ali será observado, como o processo andou, como as coisas aconteceram. Então, cada termo, cada processo, cada contestação, ela será apresentada dentro desse contexto. Você não pode pegar um modelo, apesar de nós apresentarmos modelos aqui, você não pode pegar um modelo e falar assim, esse aqui é um modelo parecido com o que eu estou vivenciando com o meu cliente, então eu vou usar esse modelo. Não, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, então as situações são diferentes, as coisas, o evento, ele pode ser até semelhante, mas como ocorre é diferente. Por quê? Porque nós não somos robôs, certo? Então, cada pessoa pensa de um jeito, há uma reação diferente de cada pessoa, as coisas acontecem de maneira que são particulares em determinadas situações, então você precisa levar isso em conta, tudo bem? Então vamos para o próximo. A próxima situação em que o prazo começa a contar. Ele vai dizer o seguinte, do protocolo de pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu quando ocorre a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando ambas as partes, o autor e o réu, manifestarem desinteresse na conciliação. Então, no momento que isso é apresentado, na petição inicial, o advogado diz que não tem interesse, que o seu cliente não tem interesse em conciliação. Então, tem que haver uma resposta do réu em relação a essa situação também. Então, um prazo de 15 dias para apresentar a contestação começará na data em que o réu, então o réu vai responder,
o réu protocolar o pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação. Então, ele protocolou, também não quero, não tem interesse em conciliação, então, a partir daquele dia, o prazo de 15 dias para que você escreva a contestação do seu cliente começa a contar. Tudo bem? É importante isso. Sabe o que é interessante? Mostra para você e para mim que você não precisa escrever um texto de qualquer maneira. Você tem um prazo adequado para escrever esse texto. Você não precisa pensar, eu tenho que entregar isso amanhã, eu tenho que entregar isso depois de amanhã, vai escrever de qualquer jeito. Não, existe um prazo. Um prazo para se cumprir. Então, você tem um tempo para organizar as suas ideias, as informações, os fatos, as provas, tudo aquilo que pode contribuir para a produção da contestação e que haja uma resposta favorecida ou favorável ao seu cliente, tá bom? Então, para o próximo, qual é a outra situação em que o prazo começa a contar? Terceira, prevista no artigo 231 de acordo com o modo como foi feita a citação dos demais casos. O que ele quer dizer com isso? Quando não houver audiência de conciliação nem situação especial, e aí, nesse caso, situação especial, eu acredito que você tenha que perguntar para o seu professor de direito. Ele vai te dizer quais são as situações especiais. O meu conhecimento aqui tem a ver com interpretação, língua portuguesa. Agora, eu reconheço humildemente que eu não entendo nada de direito, tudo bem? O meu conhecimento de direito é muito pequeno. Você está estudando as leis para se tornar um conhecedor das leis. O meu conhecimento é voltado para a língua portuguesa, tudo bem? Então, você perguntará para o seu professor o que quer dizer situação especial quando não houver, para que a terceira opção que apresenta aqui, né, sobre o início da data. Aí você fala com ele, tá bom? Aplicar-se-á a regra do artigo 231, que estabelece que quando a citação é considerada realizada. Então, vamos lá. Não tem nenhuma situação especial e também não houve audiência, mas entende-se que a citação foi realizada, quer dizer, o réu recebeu o anúncio de que existe uma ação contra ele. Então, quando é que isso é considerado realizado, né, esse anúncio, essa citação? Quando o réu recebe a citação pelos correios, ou por oficial de justiça, ou por edital, ou por citação eletrônica. Então, qualquer uma dessas situações em que a entrega da citação ela é considerada oficializada e realizada, então, a partir dali, começa-se a contar o prazo de 15 dias para a contestação daquela petição inicial. Tudo bem até aqui? Então, vamos continuar. E aí ele vai dizer uma coisa que eu achei muito interessante, que cada modalidade, quer dizer, cada modalidade dessa de entrega de citação possui um marco inicial específico. Neste caso, eu recomendo que você fale com o seu professor de direito sobre essa data que é específica para cada modalidade. Tudo bem? Bom, nós entendemos o início do prazo. Mas por que você está falando de prazo? Calma, entenderão isso. Nós não escrevemos, eu falo isso para os meus alunos, a escrita ela é trabalhosa, então nós não podemos escrever de qualquer maneira. E a escrita, para ser bem feita, ela precisa de prática. Então, quanto mais você escreve, melhor se torna a sua escrita, porque você começa a perceber necessidade de melhorar, uso de palavras que podem trazer um sentido muito mais específico. Você começa a perceber que precisa lapidar a sua escrita, mas isso só acontece quando você tem a prática. E no caso do direito, o tempo para você montar essa escrita, produzir essa escrita, é um tempo suficiente para que você não só escreva, mas tenha todas as informações que podem ajudar o seu cliente.
Tudo bem? Então preste atenção, a sua escrita e como você olha o contexto, como você observa as informações ligadas a este caso, a este processo, a esta ação, pode indicar sucesso ou insucesso do seu trabalho. E o seu cliente pode ter êxito ou não através de você. Tudo bem? Então vamos lá. Então ele vai falar dos parágrafos agora. Que situação são essas que nós temos que perceber, que nós temos que nos atentar? Você que é do direito, escreve, precisa escrever peça jurídica. O que você precisa prestar atenção quando for fazer uma contestação? Então ele vai dizer o seguinte, parágrafo 1º. No caso do litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2º será, para cada um dos réus, a data de apresentação do seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. O que ele quer dizer isso? Então, muitos vão entender, eu tenho certeza que o professor já explicou isso, o professor de Direito já explicou isso. O que é litisconsórcio? É quando a ação tem mais de um réu, 2 réus para frente, tá? Então, isso é um litisconsórcio. O que ele está dizendo? Que cada réu, no momento que apresenta o seu pedido de cancelamento, lembra? O protocolo que começa a contar, cada réu vai apresentar o seu pedido de cancelamento de audiência. A partir da data desse protocolo, começa a contar o prazo para a entrega da contestação de cada réu. E o que é interessante aqui, que ele está dizendo que cada réu tem que apresentar uma contestação. Grava essa informação, porque mais para frente nós falaremos um pouco disso. Mas está dizendo isso. Então, cada réu deve apresentar o seu pedido de cancelamento de audiência, certo? E o prazo de contestação será contado individualmente para cada réu. Então, na data que ele entregou, começa a contar o pedido de contestação. Então, você terá a data da contestação como início do prazo para a entrega da... Não, pera de novo. Você terá como início do prazo para a entrega da contestação a apresentação do protocolo de cancelamento da audiência. Me deu um branco agora. Tudo bem até aqui? Muito bem. Continuando, gravou? E aí o segundo parágrafo que apresenta nesse artigo que nós estamos analisando segundo parágrafo, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2º, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta ocorrerá na data da intimação da decisão que homologar a desistência. O que ele quer dizer com isso, professor? Então, está querendo dizer o seguinte, quando o autor desiste da ação de um determinado réu, dentro dessa situação de litisconsórcio, vamos dizer que temos 2 réus, e um foi citado e o outro ainda não foi. Então, nesse período, antes dele ser citado, o autor da ação, o autor da petição inicial, ele desiste da ação contra este réu que ainda não foi citado. Então, após a homologação pelo juiz da desistência do autor em relação a esse réu, o prazo para o outro réu, que já foi citado, que já foi citado em relação a essa ação, já começa a contar a apresentação da contestação. Então, quer dizer, o prazo para o outro réu apresentar a contestação começará a partir da intimação da decisão que homologou a desistência. O que quer dizer isso? Parece confuso. Não, não é confuso. Então, só para você entender. O autor desistiu de intimar um dos réus que ainda não foi citado. Então, o juiz vai homologar essa decisão, essa desistência do autor. Então, ele vai fazer uma intimação dessa decisão para homologar a desistência.
Então, a partir dessa intimação, começa a contar o período para o outro réu que já foi citado apresentar a sua contestação. Tudo bem? Tudo bem aqui? Então tá. Professora, mas por que a senhora tem que fazer isso? Porque a senhora não entrou logo no texto. Eu quero que você entenda o que eu estou falando aqui, porque vai ficar mais fácil você entender o que eu quero apresentar em relação à escrita da contestação. Então, você sabe que existe prazo. Então, você não vai fazer de qualquer jeito. Então, você não precisa fazer de qualquer jeito. O prazo de 15 dias é um prazo que você consegue as informações que são necessárias com o seu cliente, com o andamento do processo, o andamento inicial do processo, tudo que você sabe relacionado à lei, você tem condições de pesquisar para fazer a fundamentação da sua contestação. Então, o prazo, ele precisa ser respeitado. Então, o que eu quero falar aqui é, quando você não escreve bem uma contestação, normalmente não tem indeferimento, tem outros tipos de consequência. E eu quero apresentar aqui os problemas, as consequências quando uma contestação não é bem escrita. Uma professora só quer falar dos problemas antes de falar quando é contestação. Calma, você está muito nervoso, muito nervosa. Fica calmo. Por que eu quero que você entenda as consequências? Porque quando eu estiver explicando, você saberá que não pode fazer essas coisas. Então, vamos lá. Então, quando há problema na contestação, as consequências são: número 1, você consegue ler comigo? Não se preocupe. Eu lerei e você me acompanhará. Entrega da contestação depois do prazo. Contestação intempestiva. Então, você não respeitou o prazo. Pronto. Qual é a consequência principal em relação a isso? Revelia. Isso quer dizer, o juiz considerará verdadeiro o fato ou os fatos apresentados na petição inicial. É isso aí. Então, que nós chamamos, ou que vocês chamam, né, de presunção de verdade. Ou, como você não entregou no prazo, ele poderá, né, o juízo, ele acelerará o julgamento do caso sem ouvir o réu ou analisar certas provas. Como você não apresentou provas, você não permitiu que o seu cliente falasse da versão dele em relação a essa ação, porque você não respeitou o prazo, então essa ação pode não, com certeza será um problema para o seu cliente, tá? Porque o juiz pode fazer uma coisa ou outra. Ele vai entender que é verdade o que foi apresentado na petição inicial e vai acelerar, e pode acelerar o julgamento do caso, sem ouvir o réu ou as provas que ele tem. Tudo bem? Ou seu cliente, nesse caso. Mas, professor, o que isso tem a ver com a língua portuguesa? Nada. Nada. Isso aqui tem falta de atenção. Basicamente é isso. Falta de atenção. Então, a sua falta de atenção pode prejudicar teu cliente. Mas isso tem nada a ver com a língua portuguesa. O que tem a ver com a língua portuguesa está em vermelho. Mas vamos para o 2. Falta de algum documento indispensável ou existência de algum defeito sanável. Contestação com vícios formais. O que quer dizer isso? Você escreve a contestação e faltou um documento. Ou existe algum defeito sanável. E aí, eu recomendo que você pergunte ao seu professor ou ao seu professor de direito o que seria um defeito sanável. Quer dizer isso? Significa que o juiz normalmente determina essa correção. Corrija esse vício, coloque o documento que faltou, faça a correção que pode ser feita, tá? Antes de aplicar qualquer consequência mais grave. Então, ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso observando o princípio da cooperação. E também da primazia da decisão do mérito. Lembrando que o mérito, nesse caso, eu acho que você já aprendeu, eu tive que estudar sobre isso para poder te explicar também, tem a ver com aquilo que foi apresentado na petição inicial. Então, vai pesar quem abriu, vai pesar a favor de quem abriu a ação judicial. Então, por isso que você precisa fazer as coisas com cuidado. Então, o que tem a ver o 2 com o português? Nada. É falta de atenção de novo. Faltou algum documento,
não organizou, ficou tudo apertado e pronto, com falta de atenção novamente, tá? É basicamente isso. Mas para mim e para você, nesta aula, o importante é o que está no 3. Contestação fraca, genérica ou sem impugnação específica dos fatos. O que quer dizer isso? Contestação sem fundamento ou mal elaborada. Você não traz fundamentos de cada ponto apresentado contra o seu cliente para rebater, para contestar, para falar que não é verdade, para provar que não é verdade. Você faz uma contestação genérica. Eu falo para os meus alunos, quando eu peço para escreverem algo para mim, somente um texto argumentativo, não escreva textos genéricos para mim se eu estou fazendo um pedido ou um tema muito específico. Se eu estou apresentando para você um tema específico, ele pode ser amplo, mas não necessariamente genérico. Por quê? Porque quando você escreve de forma genérica, indica que você não sabe do assunto. Professor, não sabe. É mais fácil. Não sei se vocês já viram, isso acontece com a maioria das pessoas, principalmente na escola, né? Adolescentes, na faculdade também acontece. O professor pergunta uma coisa, você vai meio que devaga, meio que um rolando lero, assim, sabe? E pronto. Fala uma coisa meio genérica para ver se cola. Não funciona. Não funciona. Se existe algo, se existe uma pergunta específica, a resposta é específica. Não generalize. Generalizar no texto indica que você não tem conhecimento. Quando nós estamos falando de um texto genérico, né? Assim, parece que serve para qualquer lugar. Não generalizar no sentido de tornar tudo geral, mas no sentido de genérico, no sentido de encaixa em qualquer situação. Isso não é bom. Mostra que você não sabe, que você não tem conhecimento da causa, não tem conhecimento do assunto. E isso é muito ruim para você, porque pode fazer com que você tenha, na verdade, faz com que o outro, o seu futuro cliente ou outros clientes, não vejam um profissional competente. Tudo bem? Então, continuando, o juiz pode considerar determinados fatos não impugnados, aplicando o ônus previsto no artigo 341 do Código do Processo Civil. O réu deve enfrentar de forma específica os fatos narrados na petição inicial. Se não o fizer, o juiz poderá considerar verdadeiros todos os fatos da petição inicial, recebendo a sua contestação um resultado desfavorável. Então, quando você escreve de maneira fraca, genérica, e você diz que tem que impugnar, mas não fala por que tem que impugnar, não mostra por quê, não tem provas, não mostra as deficiências da petição inicial, então o juiz entenderá que não tem motivo para impugnar nada. Não tem motivo para cancelar nada, para revogar nada, não tem motivo para fazer nada disso. Então, ele vai simplesmente considerar tudo que está na petição inicial verdadeiro. Porque você não soube escrever, porque você não soube desenvolver o seu texto. Tudo bem? Então, nós vamos falar um pouquinho disso, como desenvolver esse texto, como escrever esse texto, como fazer uma boa contestação, tá bom? Dentro da língua portuguesa, porque a parte de leis é você que está aprendendo, é você que sabe. Eu não conheço os códigos e as leis como você. Eu reconheço isso, tá bom? Então, vamos lá? Dentro da língua portuguesa, na versão língua portuguesa, analisando um modelo de contestação. E eu trouxe dois modelos, nós vamos analisar o primeiro, é da mesma fonte da petição, tá? Então, se você entrar na internet e pedir modelos, você verá vários sites em que apresentam modelos para você de contestação. Mas a minha dica é, não pegue o modelo sem ler. Verifique se o modelo ele está na estrutura que você precisa, porque o modelo é mais ou menos um guia, ele não é o seu trabalho. O seu trabalho é escrever, é desenvolver a escrita. Quando você pega uma contestação quase pronta, praticamente pronta de outra pessoa, você atesta a sua ignorância daquilo ali. Por quê? Porque aquela pessoa não conhece o caso.
Você pegou um modelo da internet, usou e pronto. Você prejudica o seu cliente e você suja o seu nome. Então, cuidado com isso. Não faça. O professor decidiu usar IA. IA não sabe. Não sabe do contexto do mundo, não sabe o contexto do caso, não sabe o contexto do seu cliente, não sabe o contexto do que está acontecendo fora da internet. Não sabe. Então, IA é um instrumento para ajudar, não é o seu cérebro. O seu cérebro precisa trabalhar nessa contestação, nessa produção, tá bom? Então vamos começar? Bom, como você viu, ele diz que o réu pode apresentar a contestação e vai falar de prazos em situações. Mas ele não diz como é que tem que ser a estrutura dessa contestação. Então nós imaginamos que sirva de modelo a estrutura da petição. Nos modelos que eu encontrei, você terá a contestação endereçada no primeiro exemplo. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara, tararã, da comarca de tararã, tararã. Este aqui é o que é usado. Mas professora, lá na petição está dizendo que é a juízo. Eu coloquei embaixo, ao juízo da vara. Sim, você poderia fazer isso? Eu recomendo que você pergunte ao seu professor. Mas a lógica da contestação é que você já faça essa contestação endereçada ao juiz ou à juíza do caso, porque você já tem o nome do juiz ou da juíza do caso, então você já pode apresentar isso. Quando você faz a petição inicial, não sabe quem é o juiz, normalmente, né? Eu acredito que não se saiba quem é o juiz, mas para onde sim, o local onde está sendo dirigida aquela petição inicial. Mas no caso da contestação já se sabe quem é o juiz do caso, quem é a juíza do caso. Então você coloca esse título, esse endereçamento. Lembrando que é para o mesmo fórum da petição inicial, tá bom? Lembrando disso. Na aula passada sobre petição inicial, eu expliquei esses títulos, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Eu expliquei tudo isso aqui. Se você quiser saber um pouco melhor, vá à minha aula de petição inicial. Ai, professora, a aula é de 1 hora. É aula, gente. É aula. Vai lá, assista a aula. Vai valer a pena, acredite em mim. Eu tenho certeza que o seu professor e seu professor não tem condições de apresentar todas as informações que eu trago para você. Tá bom? Então, confia em mim, vai lá, senta, assista a aula. Você está assistindo ela, você é meu aluno também, você é minha aluna. Então, venha comigo, assista essa aula extra de português no direito, tá bom? Então, vamos lá. Então, já está explicado sobre esses títulos e o uso dos pronomes de tratamento na aula de petição inicial. Então, neste caso, o primeiro exemplo é o que é usado nos dois modelos que eu trouxe, ele é usado para fazer o endereçamento da contestação. Por quê? Porque é muito provável que você já sabe quem é o juiz ou a juíza do caso, tá bom? E logo após isso, vem o número do processo. E o número do processo ele é distribuído lá nessa comarca, lá nesse fórum, tá bom? E aí, como é que funciona? Eu tive a curiosidade, porque, não sei se eu já falei isso, né? Eu também dou aula para alunos do direito. E um livro que eu usei para mexer com essa parte ligada à produção de texto, à argumentação jurídica, trouxe essas informações sobre o número único nacional do processo, como é que é a estrutura, né, desse número único. Então, só por curiosidade, você pode depois verificar isso melhor nas suas aulas de direito, tá? Eu tenho certeza que os professores falarão disso com mais frequência. Mas, se você tiver uma dúvida, lá no final da nossa aula eu apresentarei as minhas fontes de pesquisa e estará lá o nome do livro que eu usei e dos autores, tá bom? Então, nesse número único nacional, que é o número do processo, a estrutura dele tem 6 campos obrigatórios. E ele coloca, esse autor, ele coloca essas letras para indicar quais são
as informações que cada número ele traz, né? Cada campo traz. Professor, isso é importante? Claro, você precisa saber, não é um número aleatório, tudo bem? Vamos entender rapidinho sobre isso? Professora, mas a contestação, nós vamos ver os exemplos, só para vocês saberem. É só curiosidade, vamos lá. Rapidinho, então o N identifica o número da sequência do processo da unidade de origem e ela é zerada a cada início de ano, tá bom? O D, com 2 dígitos, identifica o dígito verificador. O A, com 4 dígitos, como você vê aqui embaixo, identifica o ano do ajuizamento do processo, quer dizer, 2026, se o processo começar hoje, tá bom? O J, que só tem um dígito, identifica o órgão ou segmento do Poder Judiciário. Então, você saberá qual é o órgão do Poder Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal, tá bom? Superior Tribunal de Justiça, então vai identificar, tá bom? O TR, com 2 dígitos, identifica o tribunal do respectivo segmento do Poder Judiciário e na Justiça Militar da União, a circunscrição judiciária, tá bom? Eu acredito que você tenha entendido, mas é exatamente qual tribunal, qual é o tribunal que está ligado a esse Poder Judiciário, tá bom? E o O, que tem 4 dígitos, identifica a unidade de origem do processo. Então, cada fórum tem uma numeração. É isso que você precisa saber. Depois você vai entender melhor. Eu acredito que o seu professor explicará melhor. Então, vamos começar? Continuando. Na verdade, começando não, continuando, porque eu falei do endereçamento, nós vamos falar agora da identificação. A identificação tem que ocorrer. Tem que se saber de quem está entrando com essa contestação. Então, você vai colocar o nome do réu, aí vai entrar todas aquelas informações, nacionalidade, estado civil. Se tiver união estável, coloque, não é a orientação para a petição, então nós estamos seguindo mais ou menos a estrutura da petição. Então, você vai colocar a profissão, o CPF, a identidade, né? A identidade, porque muitos colocam tanto a identidade quanto o CPF, não só um. O endereço de sua residência e domicílio, o endereço completo, o endereço de e-mail, e aí, por meio de seu advogado, instrumento procuratório em anexo, aqui está dizendo que, né, o documento que indica que é por meio de advogado, com o endereço profissional, aí eu coloco o endereço completo também, do profissional, e e-mail também do profissional, local onde receberá intimações. Então, a intimação tem que ser entregue para o advogado, não no endereço do réu, mas sim no endereço do advogado, porque é o advogado que está atuando em favor do réu. Tudo bem? Então, vamos continuar. Vem com o devido respeito à presença da Vossa Excelência, uso do pronome de tratamento para altas autoridades, com fulcro no artigo 335 do CPC, apresente, aí vai colocar contestação, em face do nome, aí em face aí o nome da ação, desse processo que o seu cliente está sofrendo, ajuizada pelo autor, então o nome do autor que abriu esse processo através da petição inicial. Tudo bem? Movida, aí está escrito aí, pelo autor, movida por, aí o nome dele. Já qualificado nos autos em epígrafe pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. E aí nós temos que começar a entender o que vai acontecer aqui, que é o que eu quero falar. É saber apresentar argumentos que contestam, que mostram que os fatos da petição inicial não são verdadeiros, não estão corretos. E quando você faz isso através de uma fundamentação jurídica. Você apresenta provas e apresenta bases na lei para você falar sobre isso também, tá bom? Isso traz domínio do assunto. Isso faz com que o juiz perceba que você tem conhecimento da causa, que você
está observando tudo, que você não está fazendo um trabalho desleixado, tá bom? Então vamos lá. Ele vai começar, a primeira coisa que ele vai apresentar, um resumo, e aí você precisa fazer uma síntese inicial. É um resumo do que está acontecendo, um resumo desse fato. Então você vai fazer uma breve narração pequena. No outro modelo vocês verão um exemplo mais específico. Uma breve narração do pleito inicial. O que está acontecendo? Você tem que contar de maneira resumida. Você não vai detalhar. Por que você não vai detalhar isso? Porque o evento, a situação já foi detalhada na petição inicial pelo outro advogado. Então você está dizendo, olha, o que foi apresentado sobre isso, eu quero apresentar essa contestação. Então eu quero contrapor os fatos ali alegados. Então ele alega que aconteceu isso. Então você vai ter que apresentar que aquela alegação aquela alegação não é verdadeira, tá bom? Como está exposto, tais pedidos não devem prosperar, senão vejamos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó, este processo não deve seguir, porque não é verdadeiro o que está escrito ali, não está correto o que está na petição inicial. E aí é nessa hora que você precisa demonstrar, escrever e demonstrar. Então você vai escrever bem, usando o vocabulário jurídico. Professora, eu ainda não sei vocabulário jurídico. Se você estiver no início, no primeiro semestre do direito, não se preocupe. Com o passar dos semestres, você ficará familiarizado ou familiarizada com esse vocabulário. E se tiver alguma dúvida, eu falo isso para todos os meus alunos, tem dúvida, vá ao dicionário. Que palavra é essa? Vá ao dicionário saber como é a ortografia dessa palavra e qual é o significado dessa palavra. Faça isso. As pessoas antigamente chamavam o dicionário de pai dos burros. Não. Eu tinha uma professora que falava que o dicionário era o pai dos inteligentes. Isso no ensino médio. Então, por que é o pai dos inteligentes? Porque aquele que tem dúvida, vá ao dicionário tirar sua dúvida. Não vai pensar que está certo, entendeu, que sabe o significado, mas não tem tanta certeza e coloca sem certeza a palavra no texto. Não faça isso, tá bom? Não faça. A professora está falando isso porque sou professora de português, ela sabe tudo. Eu não sou um dicionário ambulante. Então, existem palavras que eu desconheço e eu preciso ao dicionário para ver o significado daquela palavra, até mesmo como ela se escreve. Tá? Eu preciso fazer isso, porque eu não conheço, não faz parte do meu dia a dia, não faz parte do meu mundo. Porque existem palavras que são típicas de cada área. Tem palavras dentro do direito que, por mais que seja a língua portuguesa, eu não conheço. Então, eu tenho que pesquisar. Darei um exemplo. Litisconsórcio. É uma palavra que eu vi ao pesquisar esse assunto para hoje. Nunca tinha ouvido isso, nunca ouvira isso antes. Então, o que eu quero é que você não sabe, vai lá, pesquise, o dicionário está aí, tem aplicativo de dicionário, tem site com dicionários, procure o significado. Eu vou dar um Google, eu vou pegar o ChatGPT. Não faz isso, vai ao dicionário, tá bom? Tem o dicionário físico também, que ajuda bastante. E o físico, ele tem muito mais informação do que o da internet e do aplicativo, acredite em mim. Então, vamos lá. Você faz uma síntese, um resumo bem resumido do que está acontecendo. Para você apresentar a sua contestação das alegações que foram apresentadas na petição inicial. Vamos continuar aqui. E aí você começa o fundamento jurídico. Ele coloca aqui do direito, que aí ele vai separar da incompetência relativa absoluta. E aí ele vai dizer, apresentar a incompetência se houver nos moldes do artigo 340 do Código do Processo Civil. Você tem que verificar se o texto da petição inicial demonstra alguma incompetência. Quer dizer, ele não é competente para fazer aquilo. É isso. Não tem a ver com
um adjetivo no sentido de chamar a pessoa de incompetente, como se fosse burra. Não é nesse sentido, tá? É no sentido de saber se ela tem competência, ela tem condições de fazer aquilo, tá bom? Tudo bem? Então você tem que verificar. Professora, mas dúvidas em relação à lei? Professor de Direito. Vamos voltar. E aí ele vai falar preliminar de mérito. Então ele vai apresentar algumas coisas. Você vai apresentar as preliminares conforme o artigo 337 do Código de Processo Civil. E o que quer dizer isso? Você vai começar a apresentar os pontos que você quer refutar, que você quer contestar, que você quer dizer que não são verdadeiros, que as provas apresentadas ali na petição inicial, os documentos que foram apresentados, eles não estão corretos. Então você vai apresentar os documentos, fazer anexos, você vai mostrar o que é e fazer fundamentação jurídica disso. Mostrar na lei e no código o que sustenta isso além da prova. Então, quando você está fazendo fundamento, os fundamentos jurídicos, você tem que pensar o seguinte: há erro na petição inicial, quer dizer, o que foi apresentado está errado, existe algum tipo de problema na petição inicial, apesar disso foi aceita. Então, qual é o problema? Porque não se conhece ainda o lado do réu. É você que vai apresentar o lado do réu. Então, depois disso, vai verificar quais são as provas. Então, antes de escrever, verifique o contexto, converse com seu cliente, tente pegar todas as informações que são pertinentes, relevantes para esse processo. Converse com ele, tente fazer com que o seu cliente seja o mais sincero possível, até mesmo para poder você fazer uma boa defesa dele. E para escrever bem. E escrever bem também depende de conhecimento. Professora, a senhora disse que tem que ter prática? Sim, tem que ter prática sempre. Para escrever bem tem que ter prática, mas eu só consigo escrever sobre um assunto se eu conheço aquele assunto. Eu falei para meus alunos recentemente, eu não consigo falar sobre astrofísica, porque eu não conheço nada sobre astrofísica. Eu falo de língua portuguesa, tudo bem? Então, você tem que conhecer bem o assunto para poder apresentar a defesa do seu cliente em relação àquela ação que está sendo feita contra ele, tudo bem? Então, pelo exposto, requer-se a Vossa Excelência preliminarmente a decretação da, aí ele vai dizer, aí aqui o autor vai dar algum exemplo, falta de interesse processual, por exemplo. Ele está dando aqui um exemplo. Aí você vai dizer o que está acontecendo. Do requerente extinguindo o processo sem análise do mérito, sem análise de mérito nos termos do artigo 485, inciso 6º do Código do Processo Civil. Então, antes de apresentar, eu quero que aconteça isso. Por favor, eu peço que o senhor faça isso. Eu peço isso ao Senhor dentro do que a lei me permite pedir. Que maravilha! Dentro do que a lei me permite pedir. Faça o que está previsto. Faça o que a lei permite. Faça o que a lei apresenta como deve ser feito. Pronto, você não vai sofrer se você fizer o que está previsto. Tá bom? Na lei, no código. Tá bom? Vamos continuar? E então ele vai falar da defesa de mérito. Então aqui se vai apresentar toda a matéria de defesa, bem como impugnar precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial. Então aqui se vai apresentar todo o mérito, quer dizer, toda essa verdade que foi alegada na petição inicial, você vai apresentar ponto a ponto o que não é verdade, o que está errado, por que não pode. O réu, o seu cliente não fez isso e tem como provar, entende? É isso. Pode continuar? Então tá. Dessarte pelo fato do autor, aí você coloca o nome do autor, devendo Vossa Excelência julgar a presente demanda completamente improcedente. Você mostrou que o autor, ele não tem verdadeiramente as provas, quer dizer, provas fortes para mostrar que você é culpado de alguma coisa. Que o teu cliente, na verdade não você, o seu cliente é culpado de alguma coisa, é responsável por alguma coisa que acabou levando a esse processo, tá bom? Vamos lá.
Continuando, depois disso você vai fazer os pedidos. O que você vai pedir? E aqui nesse exemplo nós temos, diante de tudo que foi exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja recebida a presente contestação, estando impugnando todos os fatos e pedidos realizados pelo autor. Então, o autor fez um pedido, ele apresentou os fatos que embasaram esse pedido. Então, eu estou pedindo que os impugne tudo isso, tá? Que cancele, que não leve para frente, tá bom? E aí, B, que seja indeferido, revogado, né, o pedido de tutela de urgência, se houver. Aí aqui a tutela de urgência, caso tenha sido pedido. Que seja acolhida a preliminar de mérito por falta de interesse processual do autor, decretando a extinção do processo sem análise de mérito nos termos, aí você vai dizer, porque houve um problema lá na escrita da petição. Aí você vai dizer que tem que ter a extinção desse processo, esse processo tem que ser extinto. Quer dizer, não tem motivo para continuar com esse processo. Eu quero que você entenda que eu estou aqui apresentando a você que quando você escrever a sua contestação, você tem que fazer de uma maneira que possa mostrar para o juiz que você conhece o caso todo. Você consegue rebater cada fato ou cada alegação que o outro advogado, que o autor da petição inicial apresentou. E depois disso fazer pedidos baseados nestas informações que você está trazendo sobre o seu cliente. Então, isso tem muito a ver com o seu conhecimento, vou reforçar aqui, seu conhecimento de causa, o seu reconhecimento da causa, o seu reconhecimento da situação e da sua boa escrita, porque uma escrita fraca, quer dizer, você não sabe escrever, também pode gerar uma interpretação errônea. Escritas ambíguas também pode gerar também uma interpretação errônea. Então, o teu pedido, a tua contestação, ela não vai ser levada, não vai ter um resultado favorável, tá bom? D. Caso não seja acolhida preliminar, que o presente demanda seja julgada totalmente improcedente, quer dizer, não tem motivo para continuar, é isso. Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente documental, testemunhal, especialmente a documental, testemunhal e o depoimento pessoal do demandante. Está faltando aqui, preste atenção, aqui há uma falta de atenção mesmo. Falta o artigo em testemunhal. Então, especificamente, nós falamos isso na petição inicial, na aula passada. Especificamente a documental, a testemunhal e o depoimento pessoal do demandante. Por quê? Porque a harmonia, você colocou no primeiro e colocou no terceiro, mas não colocou no segundo? Não faça isso, tá? Especialmente documental, testemunhal e depoimento pessoal do demandante. Ou você coloca em todos, ou você tira de todos, tá bom? O artigo, ele vai para todos, ou não vai para nenhum. Então, cuidado, isso também indica uma boa escrita. Já estamos lendo embaixo. F. Que o requerente seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de estilo. Quer dizer, que ele fique responsável. Ele abriu, então que ele pague os honorários. Que ele pague todo o custo do processo. E G. O requerido opta pela realização de audiência de conciliação ou de mediação nos termos, tá bom? E aí você vai apresentar um novo pedido de conciliação, de audiência de conciliação. Por quê? Porque você já apresentou a versão do seu cliente. Vai verificar se o autor aceitará essa nova audiência, esse pedido para conciliação ou mediação, tá bom? Tudo bem? E aí termina com a data, nestes termos, pede deferimento, nesse caso aqui, local, data e a identificação, a sua identificação, né? Nome completo e OAB e qual é o estado em que você tem a sua carteirinha da ordem. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Eu espero ter te ajudado, mas ainda tem mais um modelo e nós veremos o modelo rapidamente. Esse modelo é bem semelhante ao que eu fiz na aula passada. Nós estamos usando o que foi retirado desse site, Jus Brasil.
Professora, qual que a senhora tira do outro? Lá no final, eu vou apresentar, lá na fonte de pesquisa, qual é o site em que tirei este primeiro modelo que foi analisado. Neste modelo aqui, o autor colocou um exemplo, que é um exemplo ligado a uma relação entre um hotel e os hóspedes. Tudo bem? Então vamos lá? Então ele começa com endereçamento e identificação. Aqui está um pouquinho diferente, se você perceber, tem o mesmo título. Se você reparar, o endereçamento ao juiz ou à juíza está todo em letra maiúscula, tá bom? Todo em letra maiúscula. Então isso é praxe. Você percebe que tudo isso é letra maiúscula. Professora, vai aparecer em letra minúscula. Você conversa com o seu professor. Se há uma tradição de usar letra maiúscula para o endereçamento ou ao juízo ou ao juiz, então você coloque. E respeite a tradição, porque o direito, ele é conservador. Ele gosta de seguir tradições. Nós falamos de uma tradição na aula passada, da petição inicial. Vai lá, não tenha preguiça. Vem estudar comigo. Vamos continuar. E aqui, nesse caso, ele apresenta os autos do processo, o número que foi gerado pelo processo, o autor, quem é o autor desse processo, quem é que abriu esse processo através da petição inicial, o nome dele, e os réus envolvidos nesse processo, tá bom? O nome dos réus. E vamos lá. Aqui tem a identificação do réu. Se você perceber, a identificação neste documento é dos dois réus. Então, o primeiro réu, com todos os seus dados, né, profissão, estado civil, se tiver também união estável é para colocar, portador da cédula de identidade, inscrito no CPF sobre o número, residente, o endereço completo. Aí está colocando na comarca tal, se você consegue identificar a comarca, coloca lá o endereçamento eletrônico tal, endereço eletrônico dele. Você colocou. Aí o segundo réu também, profissão, blá, blá, blá. O que eu quero que você entenda é o seguinte: verifique com o seu professor se quando há dois réus, se a contestação deve ser separada. Ele está dizendo que a contestação vai contar de acordo com cada pedido de cancelamento de audiência que cada réu faz. Então, cada réu entrou numa data diferente, então o prazo para contestação será em data diferente. Mas nesse caso aqui eu estou imaginando que o advogado seja advogado dos dois réus. Sendo assim, converse em que situação em que o advogado pode apresentar a contestação com os dois réus e quando é que ele tem que apresentar a contestação separada, ou não precisa cada réu ter a sua contestação, ou pode ser tudo junto. Então, verifique o teu professor, porque isso é algo muito específico do direito, tá bom? Então, vamos lá. E aí tem os dados do segundo réu, e ele vai dizer... ele vai dizer tudo isso, então o endereço eletrônico, venha Vossa Excelência. Você percebe aqui que Vossa Excelência está abreviado. Falei na aula passada e reforço. Evite abreviar documentos oficiais. Escreva por extenso. Escreva Vossa Excelência por extenso. Evite a abreviatura. A abreviatura, ela tem que ser algo assim muito pontual, mas dentro de um texto, dentro de um documento oficial, evite isso. Eu estou vendo que não é um problema, mas eu recomendo que que você evite, porque você não coloca, vamos lá, vamos ser sinceros, você não faz lá no endereçamento o uso de abreviaturas. Não faz. Então, use todo o pronome de tratamento por completo, por extenso. Evite abreviaturas. Tudo bem? Evite. Se o professor de direito falar assim, não, isso é tradição, pode-se usar com abreviatura, não tem problema nenhum, o juiz não peca. Tudo bem, eu não vou entrar nessa discussão, mas dentro da língua portuguesa, dentro do corpo do texto, não é recomendado usar a abreviação. Use.
ou abreviatura, use o pronome de tratamento por extenso, tá bom? Você não erra e o teu documento fica muito mais elegante. Ah, professor, tem que ficar elegante sim, porque o mundo do direito exige isso, essa elegância, essa formalidade. Fica bem mais formal, pode ter certeza. Por ser o advogado, aí vai mostrar a procuração anexa, cujo escritório se localiza em tal endereço que indica para as fins, tá? Aí vai apresentar aqui, onde deve ser citado, com fundamentos na lei apresentar a presente contestação à ação condenatória proposta por, aí o nome do autor, já qualificado com base nos fatos e fundamentos a seguir. Então, ele vai fazer o resumo também. Você percebe que a estrutura é praticamente a mesma. Então, vamos lá. Aí ele vai fazer aqui a situação. Ele vai dizer, e eu quero ler aqui porque nós teremos um probleminha lá na frente, e é só uma curiosidade que eu quero que você saiba, e não esqueça nunca mais, tá? Busca o autor, o Poder Judiciário, ele está explicando aqui, quem abriu, né, a petição inicial, pleitando o recebimento de valores referente à utilização de serviços hoteleiros da parte do Correio, fulano. Afirma a exordial. O que é exordial? A introdutória. É uma forma jurídica de dizer a petição inicial. Vem de exórdio. O que é introdutório? Inicial. Tudo bem? Que primeiro réu hospedou-se no hotel. Aí o autor, qual é o hotel? Por 9, aí vai explicar a situação, vai dar a data. Ele está explicando resumidamente o que está acontecendo. A demanda foi ajuizada em março de tal do tanto, também em face do segundo réu, olha que situação, pedindo ao autor a condenação dos réus ao pagamento de X valor em reais, referentes às diárias e multas de tantos porcentos. Aí você vai escrever por extenso o número, lembra que eu falei? Quando é valor, você coloca em parênteses por extenso o número, tá? Você percebe que ele colocou entre parênteses um izinho. Aqui é como se fosse o número 1 e o número 2. Romano, só que diminutivo, tá bom? E a breve síntese do necessário. Ele está fazendo um resumo do que aconteceu. Como é que o primeiro réu entrou nessa situação, depois como que o segundo réu entrou nessa situação de sofrer essa ação judicial, tá bom? Vamos para a próxima? E ele vai fazer apresentar as preliminares. Antes de entrar no mérito, quer dizer, antes de entrar ao que foi alegado, mister se faz, ou se faz mister, ou faz-se mister se faz, apontar algumas defesas em sede preliminar. Aí ele vai colocar a letra A ilegitimidade passiva da empresa. Aí vai dizer, é patente a ilegitimidade passiva, a de causa. Aí tem umas expressões que são bem do direito. Use isso. Tenho certeza. Mais para frente, em outra ocasião, eu apresento essas expressões latinas e brocados jurídicos, tá? Hoje nós não vamos fazer isso, senão vai ficar muito longo. Já está longo, né? Vai ficar muito longo. Desculpa. Tá. A de causa da empresa para prefigurar no polo passivo da presente demanda. Então, ele está apresentando aqui que não é legítimo a empresa fazer isso, tá bom? E ele vai começar a descrever essa situação. A melhor definição para a legitimidade é a coincidência entre as partes que figuram na relação processual e aquelas que figuram na relação material. Está dizendo que não existe uma ligação entre as outras, uma e a outra, tá bom? Ora, na própria inicial se percebe que quem se valeu do serviço hoteleiro foi o primeiro réu e não o segundo, aí pronto. Então há um problema, como é que o segundo entra nisso? Então você tem que entender o contexto, tá bom? Vou continuar aqui para a gente não ficar muito, e ele vai apresentar a situação que não tem lógica da empresa entrar em relação ao segundo réu, tá? E aí a continuação é interessante que ele vai falar aqui. Desta forma é indubitável, palavra bonita, e significa sem dúvidas. Professora, posso estar sem dúvidas? Pode, mas já fica um texto tão feinho assim, para um direito, né? O direito usa palavras que são da nossa língua, mas que são mais
como posso dizer, mais elegantes, não é não? Que a empresa, aí vai apresentar, E aí ele está dizendo que não deveria existir isso, considerando que já existe, ele vai explicar a situação. Depois você dá uma lida, para e leia, porque eu não quero ficar preso aqui, porque eu quero ir mais para frente. Aí ele vai apresentar o segundo, a parte B dessa preliminar, do defeito de representação, falta de procuração. Cadê a procuração? Aí ele está dizendo que a petição inicial não veio instruída com a procuração otorgando poderes ao patrono do hotel. Então tem algum problema. Está faltando documento. Não tem. Você terá acesso a essa petição inicial e você percebeu que está faltando documento, você apresenta. E coloca a fundamentação jurídica em relação a isso. Quais artigos que indicam que precisa ter esse tipo de documento, tá bom? Então vamos para a próxima? E aqui ele vai dizer do mérito. Então ele vai dizer os problemas que tem no mérito. Então, superadas essas preliminares, estou apresentando aqui uns defeitos que tem ele praticamente está dizendo isso, os defeitos que tem nessa petição inicial, admite-se apenas para argumentar tão pouco o mérito prosperará a demanda proposta pelo autor. Ele está dizendo o seguinte, o que ele fez não pode prosperar. Por quê? Porque não, eu vou mostrar, vou apresentar porque que essas alegações não são verdadeiras, tá bom? E aqui eu quero falar, que é da letra A, da prescrição da pretensão do autor. Presta atenção aqui, que eu quero só falar uma coisa sobre língua portuguesa aqui. O crédito referente às estadias, a gente vai parar aqui, tá bom? Deixa eu me explicar, eu sei que estadias e estadas são usadas, essas palavras são usadas como sinônimos no nosso dia a dia de forma coloquial. Mas tecnicamente, essas palavras significam coisas diferentes. Estadias, nós estamos falando de veículos que ficam em algum lugar e passam a noite naquele lugar, passam os dias naquele lugar. Então, quais veículos? Navio, carro, trem, avião, é estadia. Quando nós falamos de estadas, nós estamos falando de estadas de pessoas e animais. Então, quando você for usar algo ligado a essa palavra, fala estada, como se você estiver falando sobre ser humano, tá bom? A estada no hotel foi muito boa, então o tempo que eu passei no hotel foi muito bom, tá bom? Entende isso? E aí ele vai explicar aqui as referências, depois você lê, para você entender melhor. A referência que ele faz em relação a esses problemas que são apresentados na inicial e tem provas, aí olha só, ele tem que apresentar provas, apresentar provas e fundamentação jurídica, quer dizer, onde na lei que você tem condições de argumentar em relação àquelas alegações, tudo bem? Então, vamos lá. E aí, aqui ele vai continuar apresentando o tópico B do descabimento da multa, visto que não prevista pelas partes contratantes. Quer dizer, que multa é essa? Nem estava prevista e pronto, surgiu uma multa, então você vai explicar tudinho isso, tá bom? Toma cuidado, use essa referência, leia, mas preste atenção. Cuidado na sua escrita, preste atenção no que você está fazendo. Não se preocupe com o seu vocabulário jurídico, você adquirirá esse vocabulário, esse lexo, com o tempo, com o estudo, com leituras. Pode ter certeza disso. Leia, que o seu vocabulário, o seu repertório lexical será maior, tá bom? Nós estamos quase terminando, e aqui ele termina com essa última parte ligado a essa fundamentação jurídica. Isso aqui é todo um exemplo que ele está usando sobre um problema com o hotel e seus clientes, tá bom? E os hóspedes, ou o hóspede, incluindo uma outra pessoa que nem estava no negócio, tá? Então aqui é só para você ver os exemplos, e ele tem que ter o fundamento dentro da lei também, tá bom? Tudo que você fala, você precisa provar e mostrar que na lei você está amparado, o seu cliente está amparado. E nós temos os pedidos, ele vai apresentar a conclusão e os pedidos que e aqui ele de novo faz Vossa Excelência, abreviado, evite isso, tá? E ele vai apresentar os pedidos, tá bom? E ele termina com esse pedido, ele apresenta 6 pedidos, mas você verá a necessidade de acordo com o seu caso. E aqui, para terminar, ele faz o fechamento. Temos em que pede deferimento, aí local, data, nome do advogado e qual é o estado em que você está.
Pessoal, eu já tinha desenvolvido, aqui tá a fonte de pesquisa, vai olhando aí. A primeira foi do primeiro modelo, do segundo modelo, e a última fonte de pesquisa do livro, tá? Que eu usei sobre a numeração. Bom, deixa eu voltar aqui, pessoal. A primeira explicação detalhada está no primeiro modelo. O segundo modelo é só para você ver que existem exemplos e o vocabulário pode ser bastante rebuscado dentro da característica da linguagem jurídica. Mais para frente a gente fala disso, eu falo de conjunções. Mas a minha dica para conjunção, vou para terminar aqui, porque nós vimos em algum momento ali destarte. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Destarte, tá vendo aqui? Desta forma. Professora, que palavra bonita, eu não sabia que destarte era dessa forma. Sim, é desta forma. Como eu disse para os meus alunos recentemente, tem coisas que nós precisamos decorar na língua portuguesa. E uma delas é as conjunções. Decore as conjunções coordenativa e subordinativa. Decore. Por quê? Porque isso não tem uma explicação. Ai, meu Deus, isso faz parte do texto, tem que saber que existem essas conjunções, tá bom? Professor, mas tem que decorar. Tem coisas que tem que decorar. Você já estudou língua estrangeira? Inglês, espanhol, italiano, japonês? Tem coisas que você tem que decorar. Na língua portuguesa, essa é uma das coisas que você precisa decorar da nossa língua, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigada. Se você achou essa aula muito útil, professora longa, eu sei, gente, mas você tem 3 horas com o seu professor, uma vez por semana. Você tem 1 hora e pouquinho comigo. Uma vez por semana também. Então eu quero te agradecer, obrigada por ter ficado comigo até agora. Se você achou útil, compartilhe com seu colega ou a sua colega lá da faculdade para estudar comigo também, tá bom? Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal também. Venha fazer parte da minha turma. Muito obrigada por tudo. Até mais, até a próxima semana. Tchau!